Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, hoje é dia 30 de dezembro de 2025. Agora são 7 horas da manhã. Então, esse vídeo vai ser o último vídeo que eu vou gravar. Gravar, não sei se eu vou gravar vlog amanhã ou hoje. Enfim, eu acho que vai ser o último vídeo que eu vou postar aqui nesse canal no ano de 2025. Então, eu quero começar primeiro agradecendo vocês a estarem aqui comigo. E eu quero muito agradecer a comunidade que eu criei, gente. Eu amo o meu YouTube. O YouTube, pra mim, vocês sabem que é um hobby. E eu compartilhei os momentos mais felizes da minha vida aqui com vocês. Meu noivado, eu agora grávida, estou com quase 6 meses de gravidez. Eu estudando, eu tenho registro aqui da minha vida, fazendo faculdade e indo pra aula, e depois fazendo mestrado, e depois agora fazendo o curso de Direito, que é a pós-graduação aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu tenho várias fases da minha vida, tudo gravado e postado aqui nesse canal. Então, eu só tenho que agradecer a vocês por fazerem parte desses momentos da minha vida. Mas, gente, eu tô aqui sentada de pijama. Não coloquei luz na minha frente, nem nada. Eu quero que seja um vídeo bem relaxado. Inclusive, desculpa se a imagem estiver um pouquinho escura. Mas eu quero que seja um vídeo assim, bem descontraído. Eu sentada aqui conversando com vocês. Não liguem a bagunça aqui atrás. Eu tenho muito que arrumar esse escritório, gente. Tá uma zona. Mas enfim, eu quero sentar aqui com vocês e conversar. Então não é vlog. Se vocês têm que arrumar a casa, se vocês têm que fazer caminhada na esteira ou qualquer coisa assim que você não precisa ficar assistindo e só escutando, agora é uma ótima hora de fazer isso. Porque eu vou só ficar aqui sentada conversando com vocês. E na verdade eu quero refletir com vocês sobre lições que eu aprendi nos meus 29 anos de vida. Porque eu faço 30 daqui a um mês. E eu acho que eu tô muito feliz onde eu tô na vida. Eu tô feliz com as minhas conquistas, eu tô feliz com quem eu sou. E eu quero contar pra vocês coisas que eu acho que eu acertei, porque eu recebo muitas mensagens de vocês, principalmente quando eu abro caixinha no Instagram, de vocês falando assim: Rô, eu tenho 18 anos de idade e eu tô perdida. Rô, eu tenho 20 anos de idade e eu não sei o que fazer. Ou até pessoas mais velhas que eu que falam: Rô, eu tenho 35, eu tenho 40 e eu acho que eu tô estagnada na vida. Eu terminei um relacionamento longo, eu tô assim desorientada. Então, gente, eu quero falar com vocês acertos que eu fiz na vida, porque não é só uma maneira de eu refletir na minha vida, mas também é uma maneira de eu contar pra vocês coisas que eu acho que eu fiz certo, que eu gostaria que vocês fizessem também. Claro que vocês têm discernimento, vocês sabem o que é certo, o que é errado pra vocês, mas se vocês puderem aplicar alguma coisa que eu falar pra vocês que eu acertei comigo na vida de vocês e que sirva de acerto pra vocês também, eu vou ficar muito feliz. Inclusive, eu acho que isso é muito importante, porque é muito bom a gente ter boas figuras na nossa vida. Eu espero muito ser essa pessoa pra vocês hoje. Hoje, pelo menos, porque todo dia eu não sei se eu sou, não. Só que é muito importante, assim, o ambiente que a gente tá e com quem que a gente se relaciona. É isso que eu quero falar pra vocês, porque essas são duas coisas que fazem muito parte, assim, dos meus acertos que eu tive até hoje na vida. E primeiro que eu quero falar é sobre fases na vida. Eu tive diversas fases na minha vida e essas fases requeriram uma Roberta diferente. Elas requeriram, gente, existe essa palavra? Elas necessitaram de um foco diferente e eu precisei me adaptar a isso. Por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu não era uma pessoa estudiosa, eu já falei isso com vocês. Eu sofria bullying na escola, eu mudei de escola diversas vezes. Então, primeiro que é ruim você ficar mudando de escola, porque você tem que comprar uniforme novo, comprar material escolar, e você não sabe como que é a escola, e você não sabe que é as pessoas, você não conhece a escola direito, onde que fica a sala de aula, onde que fica recreio. E então você precisa tentar se enturmar com as pessoas e muitas vezes são alunos que já estão há anos estudando juntos, então eles já têm um grupinho assim formado. Então é muito ruim ficar mudando de escola todo ano. Daí eu sofria bullying e ficava mudando de escola.
E sofria bullying de novo, mudava de escola. Sofria bullying de novo, mudava de escola. O que aconteceu, gente? Eu comecei a ficar no banheiro durante o recreio. Teve uma escola que eu tive uma amiga. E quando essa amiga faltava, eu tava no banheiro me escondendo no recreio. Porque eu não tinha com quem comer. Nossa, fizeram muita piada já de mim. Eu não era uma menina feia, eu era bem bonita, inclusive. Mas eu incomodava. Com isso, comecei a não estudar. Eu era uma pessoa que eu gostava de estudar, só que, novamente, como o nosso ambiente é importante, né? Eu não gostava de estudar na escola. Queria matar aula, eu não fazia dever de casa, eu repetia de ano, eu ficava de recuperação em matéria, mas eu gostava de estudar fora. Eu fazia curso de mandarim, e eu escolhi fazer mandarim. Minha família falou que eu devia estudar um outro idioma além do inglês. E eu escolhi estudar mandarim porque era diferente, porque eu já escutei muitas pessoas falando que a China é o país do futuro e que mandarim é a língua do futuro. E então eu pensei, nossa, a gente quer saber, quero fazer uma coisa diferente. Aí eu quis fazer mandarim. Então, assim, eu gostava de estudar, sabe? Eu só não gostava de ir na escola. Não tinha, assim, esse ambiente propício aos estudos. Daí, como eu tava sofrendo bullying na escola, eu comecei a fazer umas amizades fora da escola que minha família não ficou feliz, porque eram meninas muito novas que já saíam. E vocês sabem como é no Brasil, né, gente? Como a idade, assim, mínima pra você beber álcool é 18 anos, você já vê muitas crianças, assim, adolescentes com 14, 15 anos, saindo, fazendo festa em casa, quando os pais não estão em casa. E coisa assim, sabe? De adolescente. E minha família não tava feliz com isso, porque eu não tava estudando, eu tava saindo. Começou também a ter umas amizades que a minha família não gostava, que eu me misturava com essas pessoas. Assim, gente, eu nunca fiz droga, nunca fiz nada disso, tá? É só realmente pessoas... Minha família tava certa, né, gente? Você não tem que estar saindo com a cidade. Daí eu comecei a pensar, nossa, eu quero morar fora. Por quê? Eu já tinha viajado para os Estados Unidos diversas vezes. Eu já pegava avião sozinha para vir aqui para os Estados Unidos. Eu não tinha medo, assim, de morar em um país diferente, sabe? E eu achei que ia ser uma ótima oportunidade. Então eu comecei a ver vários países. Eu não tava pensando em vir para os Estados Unidos, porque como eu já tinha vindo para cá várias vezes, eu queria algo novo, sabe? Então eu cheguei a ver Nova Zelândia, tava na moda, assim, fazer intercâmbio na Austrália, Nova Zelândia. Eu conheci, assim, amigos que tinham feito intercâmbio nesses lugares. Então cheguei a ver esses países, e aí depois eu achei que era muito longe. E cheguei a ver Inglaterra, quase que eu fui para uma escola na Inglaterra, só que minha família tava com medo porque a gente não tem família nesses lugares. Assim, até tenho conhecidos, mas nos Estados Unidos eu tenho uma estrutura melhor. Tem família aqui, então eu acabei vindo pra cá porque caso alguma emergência acontecesse, né, tinha gente mais perto. Daí eu vim pra cá, pros Estados Unidos. Depois, quando eu fiz 18 anos, eu mudei pra Nova York. Só que eu acho também que quando eu mudei pros Estados Unidos, é a mesma coisa quando eu mudava de escola no Brasil. É tudo muito novo, então você tá mais preocupado em se adaptar do que estudar e tirar nota boa. E aí, quando eu mudei pra Nova York, eu tinha feito 18 anos. No dia do meu aniversário, inclusive, eu mudei pra cá. E eu conheci, depois de uns meses, meu noivo. Quando eu mudei pra Nova York, eu não tinha amigos aqui. Então eu queria conhecer pessoas. Daí eu comecei a fazer vários cursos. E um deles é o curso de mandarim, que eu já fazia no Brasil. Então eu continuei fazendo mandarim. Enfim, fiz alguns cursos assim, coisa aleatória, gente. Então, tá vendo? Eu gostava de estudar, eu só não tive um ambiente no Brasil. E eu não sabia, assim, estudar academicamente, sabe? Eu sabia estudar pra curso, mas eu não sabia estudar pra faculdade. E aí, quando eu conheci meu noivo, ele estudava na Columbia, que é uma universidade Ivy League, que é uma das melhores nos Estados Unidos. E quando eu conheci ele é só 2 anos mais velho que eu, e ele tava no primeiro ano da faculdade, indo pro segundo ano. Primeiro ano que ele tava, eu lembro, agora. Mas eu comecei a estudar na biblioteca, enquanto ele estudava para a aula dele, eu estudava pro vestibular para poder entrar numa faculdade aqui. Quando eu estudei pro vestibular, eu não passei em uma universidade muito boa, porque eu não tive notas boas no Brasil e nem aqui nos Estados Unidos quando eu me mudei para cá. As minhas notas eram boas para passar de ano, sabe? Mas não era nota excelente para você poder... Porque aqui você tem que enviar suas notas quando você aplica para faculdade. Não é só a nota do vestibular, mas também as suas notas durante o semestre, durante o ensino médio inteiro. Então eu não tinha notas altas. Daí eu entrei para uma universidade particular, uma universidade boa. Assim, tinha recursos muito bons na faculdade.
mas não era uma faculdade renomada. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei com psicologia. Depois eu adicionei biomedicina, ou Biomedical Sciences, né? Que é a ciência biomédica. Não é exatamente igual biomedicina no Brasil. Psicologia aqui também não é igual psicologia no Brasil. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos você precisa de um mestrado para ser psicóloga. Então a gente não estuda assim, qual abordagem ter, sabe? Não, a gente estuda psicologia, desenvolvimento infantil. Enfim, a gente estuda psicologia, gente, mas não é que você não estuda assim a praticar isso, entendeu? Você estuda no livro Freud, sei lá quem, mas não para você atender paciente. Daí eu comecei eu tinha o gosto já de estudo. Eu entrei na faculdade, entrei com psicologia, depois adicionei Biomedical Sciences, que é biomedicina. Depois ainda adicionei ainda um minor, que é uma concentração em neurociência. Então eu graduei com 3 currículos, eu fiz nos 4 anos de faculdade 3. Durante a faculdade, eu não só estava estudando, eu não só tinha uma carga horária de aulas muito maior do que meus colegas, mas eu também estava aprendendo a estudar e eu não tinha hábito de estudo, eu não tinha método de estudo que eu gostava, eu não sabia o que era melhor. Eu escrever no caderno, eu escrever aonde, entendeu? Tipo, como que eu fazia resumo, eu não sabia nada disso. E ao mesmo tempo as minhas notas contando, porque todas as graduações que eu fiz era voltada para pós-graduação. Então, aqui nos Estados Unidos, psicologia, você tem que fazer mestrado. Biomedical Sciences, né, que é biomedicina, você não faz nada com esse currículo praticamente. E neurociência, a concentração também, você não faz nada, assim, não é muito aplicável, sabe? Então, é um curso que você tem que fazer ou psicologia como mestrado, ou você faz o doutorado em medicina, que aqui medicina é pós-graduação, ou você faz direito, que aqui também é pós-graduação. E então é tudo assim voltado para pós-graduação. Então suas notas contam muito. Então eu estava estudando essa quantidade de matérias, aprendendo a estudar, minhas notas contando para uma pós-graduação e eu ainda tendo que fazer atividades extracurriculares, que também é importante para aplicar para pós-graduação. Então eu cheguei a fazer pesquisa. Teve semestre que eu fiz mais de uma pesquisa ao mesmo tempo. Teve semestre também que eu trabalhei, além de fazer pesquisa e além de estudar para as aulas, eu trabalhei no hospital. E eu tava trabalhando assim, não era um dia na semana não, gente. Eu trabalhava 3, 4 dias na semana. E eu tinha aula no mesmo dia que eu trabalhava. E eu ainda tinha que chegar em casa, estudar para as aulas, ainda fazer pesquisa. Assim, muita coisa, sabe, que eu tava fazendo. Então, como eu falei para vocês que eu quero falar agora de fases da vida, essa foi uma fase na minha vida que eu precisei focar nos estudos. E eu esqueci muito da Roberta. Eu sempre gostei muito de ir na academia, eu sempre gostei muito de fazer unha, sempre fui uma pessoa vaidosa. No começo da faculdade eu até fazia unha na academia, mas depois eu precisei parar. Eu precisei parar de ir na academia, eu não conseguia mais fazer minha unha. Então eu fiquei numa coisa tão intensa assim, mas que hoje, eu olhando para trás, eu vejo que foi muito necessário, porque depois eu entrei para o mestrado na NYU, ou seja, eu comecei em uma universidade que não era tão boa, aí entrei para uma universidade renomada, que era a NYU, como mestrado, então eu tive notas boas na faculdade, daí eu fiz o mestrado, aí eu já relaxei um pouco nos estudos, porque, né, eu já não tinha mais aquela carga horária pesada. Gente, para eu graduar a tempo dos 4 anos na faculdade, com essa carga horária, essas 3 faculdades, né, eu precisei fazer aula nas férias, das últimas férias, assim, depois que você gradua. Eles deixaram eu participar da graduação, ainda faltando fazer uma aula. Então eu terminei a aula nessas férias, depois da graduação, e comecei uma semana depois, já na semana seguinte, quer dizer, o mestrado. Então, assim, eu não tive nenhum intervalo. Daí eu fiz o mestrado, e no mestrado eu decidi que eu queria fazer direito como pós-graduação, porque eu já tinha trabalhado no hospital, enfim, não tava muito assim também era pandemia, e tinha algumas coisas acontecendo que eu vi no hospital e que eu também não tava gostando, que eu falei, quer saber? Eu quero fazer direito. Eu sempre gostei muito de ler, eu já tive exposição também ao direito na minha vida, então eu sabia mais ou menos o que eu tava entrando, sabe? E aí eu fiz depois o mestrado, né? Durante o mestrado eu comecei a estudar pro vestibular de direito, que se chama L7, além também de estudar pra matéria do mestrado. Mas aí depois eu terminei o mestrado, com notas boas também, e depois eu fiz o vestibular para entrar no curso de Direito, fui bem no vestibular e eu agora tô no vestibular de Direito. Também trabalhei no escritório de advocacia
antes de entrar no vestibular, que é bom para aplicação, assim como eu fiz trabalhando no hospital, eu trabalhei em escritório de advocacia. E, inclusive, quero mostrar para vocês até que eu postei no Instagram hoje, que como a gente tá agora, né, no ano novo, eu acho legal falar, porque, gente, eu passei o ano novo de 2021 para 2022 estudando. Eu abri uma caixinha hoje lá no Instagram, que eu falei, última caixinha de 2025. Aí tem aqui uma seguidora falou: vou passar o ano novo sozinha, eu, meu gato, mais os 2 gatos da minha irmã. Aí eu falei que eu já passei o ano novo sozinha também. 2021 para 2022 eu tava estudando pra prova. Olha aqui, 4h30 da manhã do dia 1 de janeiro, eu tava estudando pra prova do vestibular de Direito. Então, pra vocês verem que é uma fase na minha vida que eu precisei estudar muito. E eu precisei focar, mas pra eu estar onde eu tô hoje, sabe? Então, você ser radical assim, é ruim enquanto você tá sendo. Às vezes você até esquece, sabe? Você vai esquecer de si mesmo. Mas depois você vai ver que foi um momento necessário na sua vida. Porque se talvez eu tivesse tido mais balanço naquela época, gente, eu odeio falar isso, porque eu sei que é importante, né? Tem o burnout, tem isso e aquilo, mas, gente, a gente também precisa ser sincero que na vida a gente precisa focar nas coisas às vezes, sabe? E se você quisesse ter balanço em tudo, às vezes você não vai conseguir chegar no objetivo que você quer chegar. Porque se eu tivesse, mais preocupada com academia, mais preocupada com unha, com não sei o quê, talvez eu não teria feito esse tanto de curso, estudado, ter tirado nota boa e trabalhado pra eu conseguir entrar na NYU, no mestrado, entendeu? Tipo, às vezes a gente precisa abdicar de algumas coisas na vida. E depois dessa fase dos estudos, assim, eu tô cursando direito, né? Só que agora eu tô mais relaxada, porque depois disso não tem outra coisa pra fazer. Então, eu não tenho que tirar notas boas, né? Porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas na vida. Eu não vou tirar notas ruins no curso de direito só porque eu não vou fazer mais nenhum outro curso depois disso. Mas eu estudo, só que agora eu posso ter mais balanço na vida. Agora eu posso fazer minha unha, cuidar do meu cabelo, viajar. Durante a faculdade a gente viajou bem menos do que a gente viaja hoje em dia. Só que, pra vocês verem, ó, agora meu foco mudou. Agora eu quero ter filhos. Eu estou grávida agora, quase 6 meses, como eu falei pra vocês. Mas sabendo que eu quero ter filhos, depois que eu terminar os estudos, porque eu já tenho 29 anos, eu pensei, agora eu tenho que focar, né? Eu tenho que continuar meus estudos, mas eu tenho que focar agora na Roberta. Eu quero malhar, eu quero estar bem comigo mesma, porque eu sei que na gravidez é bom pra nossa autoestima, a gente tá feliz com o nosso corpo. Então eu fiquei uma pessoa muito mais vaidosa e não só porque eu queria engravidar, né? Mas assim, também eu relaxei um pouco nos estudos. O que eu fiz, gente? O curso de Direito são 3 anos. Nas férias de verão, eu tô agora no 3º ano. Nas férias entre o 2º e o 3º ano, foquei muito na academia, muito. No 2º ano, assim, eu acho que eu comecei a ter personal. Eu nunca tive personal antes, só quando eu morava no Brasil que eu tinha personal. Pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, eu acho que eu coloquei personal. Eu comecei a fazer personal uma vez na semana, a gente fez uma diferença enorme no meu corpo. Eu pensei, eu quero ficar gata maravilhosa. Por quê? Eu até tinha sentado para conversar com a minha orientadora no curso de Direito e ela falou assim pra mim, Roberta, você tá com notas muito boas, boa o suficiente para você fazer um estágio nas férias, por que você não quer fazer estágio? Ela me forçando assim, me empurrando para fazer estágio. E eu falei pra ela, olha, eu não quero fazer estágio porque são as últimas férias na minha vida que eu vou ter pra mim. Porque, vocês lembram, né, gente? Eu passei todos esses anos da minha vida estudando na faculdade e vai direto, entra na semana seguinte, começa mestrado, e aí estuda pra vestibular, e aí depois entra na... Sabe? Passei tanto tempo assim, claro que eu tive férias, que eu relaxei, mas é as primeiras férias assim que eu vou ter na minha vida, que eu não preciso me preocupar com nada, sabe? E eu falei pra ela, olha, não só eu preciso dessas férias pra mim, mas eu também sei que eu quero... A gente vai noivar, né? Eu já tava conversando com meu noivo, que era namorado na época, como a gente tava tanto tempo juntos, noivar não era uma surpresa, a gente já conversava disso. E eu falei, olha, a gente vai noivar em breve, eu só não sabia que dia que ele ia me pedir, mas eu sabia que ia acontecer. E eu vou querer engravidar, e eu quero engravidar e ter um filho logo depois que eu graduar aqui no curso de Direito. Então, eu não vou ter mais férias pra mim, sabe? Essa é a última férias que eu vou ter na minha vida. Sem filho, sem nada. Então, eu não queria estar fazendo estágio, eu queria viajar, até porque também o meu noivo, eu sabia que ele ia me pedir em casamento, eu só não sabia quando. Mas eu, sabe, eu queria que talvez, se fosse acontecer,
Se a gente estivesse viajando, mas eu não tinha certeza, pelo menos vamos dar uma chance à sorte. Daí eu falei, olha, eu quero viajar, eu quero aproveitar a vida, eu quero malhar, eu quero usar roupa bonita. Coloquei umas roupinhas assim mais curtinhas, que alguns de vocês até falaram, Roberta, que é isso, gente? Coloquei roupa, fiquei gata, tá? Porque eu mereço, olha aqui. Também não é tão ruim assim, né, gente? Mas, ó, tá vendo? Umas roupinhas mais sexys e tal. Por quê? Tava no meu melhor corpo, nas férias, que eu tanto merecia. Verão europeu, sabe? Tudo a ver, assim, com a localização, as roupas. Mas eu foquei em mim. Porque eu sabia que quando eu engravidasse, né? Eu queria estar bem na gravidez. E agora, graças a Deus, eu tô muito bem. Mas eu quero falar com vocês que em diferentes fases da vida, a gente precisa focar em uma coisa diferente. E você precisa ter um objetivo, sabe? Você não pode viver dia após dia sem saber o que você vai fazer. Então, assim, até para eu tirar férias, eu pensei, olha, eu quero tirar férias porque eu sei que eu vou querer engravidar. Eu quero cuidar de mim, eu quero, sabe? Não é, eu vou tirar férias porque eu vou tirar férias. Não, porque se fosse assim, eu estaria fazendo estágio. Então, é você ter objetivos na vida. E até vocês me perguntam assim, Rô, por que você quer ter filho até os 35 anos? Porque, gente, como eu falei pra vocês, né? Eu tenho objetivos na vida, assim, eu não consigo fazer nada sem saber por que eu tô fazendo isso. Por exemplo, o YouTube aqui pra mim é um hobby. Então eu faço isso como um hobby, como um lazer, passatempo, uma coisa que me desestressa. Então eu tenho um porquê de estar aqui, sabe? Mas eu gosto de ter prazos na vida. Então eu gosto de saber, olha, eu vou graduar no curso de Direito em maio de 2026. Eu quero ter um bebê em maio de 2026, sabe? Eu não quero esperar, não quero ficar graduar e ficar parado olhando pro teto sem uma criança. E acabou que eu vou parir a bebê no último mês do semestre. Que já tá tudo resolvido, eu vou conseguir terminar o curso. Mas vai acontecer assim. Não vou esperar nenhum dia, gente. Inclusive, vai nascer um pouquinho antes do semestre terminar. Mas vai dar tudo certo. E quero ter um prazo, assim, pra ter filhos. Por quê? É óbvio, né, gente? Não vamos negar que quanto mais cedo a mulher tem filho, mais rápido o corpo volta ao normal, mais saudável normalmente é a gravidez, você tem menos complicação, né? Você tem mais energia, porque você tem menos idade. Óbvio que essas coisas assim são verdades. Então, eu não quero ter filho com 40 anos, sabe? Ainda mais porque vocês têm que pensar que, assim, gente, cada um faz pra sua vida, como eu disse. Vocês têm discernimento. Mas eu tô há tantos anos juntos com meu noivo. A gente vai fazer 11 anos juntos esse ano, agora de 2026. E nós já temos uma vida financeira estável. Por que eu vou ficar esperando, sabe? Então, eu quero ter um filho atrás do outro, porque eu acho que é mais fácil pra mim eu ter filho mais cedo. Eu já tenho 29 anos, já vou fazer 30, que vai nascer a minha primeira filha. Quanto mais rápido eu fazer meus filhos, que eu quero ter 3 a 4 filhos, melhor. Eu também quero ter mais nova, terminar a gravidez. Eu quero também que as crianças tenham as mesmas fases na vida. Então, eu não quero, por exemplo, ter que amamentar e daqui a 5, 6 anos ter um outro filho e ter que amamentar. E ainda mais se eu esperar tanto tempo, às vezes eu não consigo ter o número de filhos que eu quero ter, sabe? Eu quero ter 3 a 4 filhos. Então, assim, não tem porque eu ficar esperando. Daí eu tenho prazo, gente, até 35 eu quero terminar de ter meus filhos. Eu quero ter 3 filhos, então eu quero ter assim, ó. Eu quero ter uma gravidez muito boa, que eu tô tendo, graças a Deus, gente. Eu não tive enjoo nenhum, nada disso. Mas eu quero ter uma gravidez muito boa, porque eu quero ter outro filho, eu quero me recuperar mais rápido, sabe? Pra eu já conseguir ter outro logo. Eu sei que você tem que esperar um pouco pro corpo voltar ao normal, mas assim, se eu puder esperar 6 meses só, gente, eu vou esperar. 6 meses, 1 ano no máximo. Eu vou voltar rápido, vai dar tudo certo. Uma outra coisa também que eu queria falar, que eu tô tão feliz no meu relacionamento, porque o fato somente que a gente focou tanto na gente como casal, durante um período também que a gente, né, nesse período todo que a gente tá junto, mas assim, agora no último ano eu diria que a gente tá muito mais unido, ainda mais porque agora a gente tava falando em casamento, ter filho, que isso me ajudou mais ainda, sabe, a ter um homem do meu lado que me ajuda e que me... Eu não tenho nenhum problema assim com ele, de abuso psicológico, nada disso. Então é essencial pra mim, né, grávida, pra mulher ter uma ajuda do parceiro. Eu acho também que é muito importante que eu, Roberta, foquei em mim, eu foquei nos meus estudos, eu foquei no meu relacionamento. A gente
viajou muito já. Eu já me realizei academicamente, que agora eu posso me doar para um ser humano. Eu acho que eu não ia conseguir ser uma mãe tão boa como eu acho que eu vou ser se eu não tivesse focado em mim primeiro. Porque se eu não me sentisse uma pessoa completa, como que eu ia me doar completamente para um ser humano, sabe? E eu quero ser uma mãe presente, eu quero ser uma mãe que influencia nos estudos, eu quero ser uma mãe que leva em atividade, eu quero ser uma mãe que leva na escola. Eu não quero ter babá, eu quero ter minha mãe me ajudando comigo, minha sogra, mas eu não quero ter outra pessoa criando meus filhos, sabe? E graças a Deus a gente pode, eu posso ficar em casa, a gente tem o financeiro para isso, mas assim, eu tenho suporte familiar para isso, então mesmo eu estando em casa, eu não vou ser uma mãe sobrecarregada, mas eu não ia conseguir, eu não ia me sentir tão feliz e tão concretizado na vida se eu não tivesse focado na Roberta, se eu não tivesse tido essas fases na vida que eu tive, que eu foquei tanto em mim que eu acho que eu fui até um pouco ao extremo, assim, de focar no estudo, de focar nisso aqui, de focar na academia e não fazer estágio, entendeu? Tipo assim, eu acho que eu fiz até um pouco demais. Não foi bom, né, gente? Mas assim, foi essencial pra eu agora conseguir falar, sentar aqui e falar pra vocês, gente, eu tô muito ansiosa pra ser mãe. Gente, eu não vejo a hora, eu me sinto segura no meu relacionamento. E é uma outra coisa que eu queria falar com vocês também. Se vocês têm, não importa se vocês têm herança, não importa se vocês têm marido que é provedor. Gente, vocês estudarem é uma coisa pro desenvolvimento pessoal de vocês. Você sabe melhor como que o mundo funciona. Você é uma pessoa mais interessante. Você, ainda mais se você for esposa troféu e você tiver um noivo que é bem sucedido, quando você senta na mesa para jantar com o seu noivo e com pessoas do trabalho dele, você tem que ter assunto, você tem que saber carregar uma conversa, você tem que ter um raciocínio lógico legal e não ser uma pessoa, sabe, que as pessoas veem que você não completou a faculdade, assim, digamos. Então, assim, você estudar é bom até você que é a esposa troféu, é bom até pra você que é herdeiro. Porque se você for herdeira, você tem que saber como que as coisas funcionam. Estudar direito, por exemplo, é super útil. Você sabe ler contratos, as pessoas não vão passar tanta perna em você, você vai saber conversar com advogados que vai administrar sua herança. Então, assim, é bom você estudar pra sua vida, entendeu? Você se sente mais segura. Por quê? Dinheiro pode acabar, marido pode quebrar, marido pode te largar, herança pode ir embora. Mas você tem seus estudos. Eu, por exemplo, eu me sinto segura em todos os âmbitos, gente. Eu me sinto segura no meu dinheiro como Roberto, no dinheiro do meu noivo que ele traz pra casa, que ele trabalha muito. Eu me sinto segura. Se tudo der errado, eu tenho meus currículos, sabe? Então, assim, eu tô bem. E eu falo pra vocês, gente, vocês mulheres, se você tem dinheiro de herança, se você tem dinheiro de marido, usa, estuda, fala pro seu marido, então tá bom, paga um curso pra mim, paga essa faculdade aqui pra mim que eu quero fazer, faz pouca aula, não precisa fazer aula pra caramba, faz pouca aula por semestre, faz 1, 2 aulas, vai, demora assim anos pra terminar, mas faz. Porque você tem sua coisinha, você vai ter seus estudos, você vai ter sua coisa pra conversar, coisa pra falar quando ele chega em casa. Isso é um outro aprendizado também, gente, que eu queria falar pra vocês. Que estudos é muito importante na nossa vida. Eu queria falar pra vocês essas duas lições, assim, que estudo é muito importante e que é muito importante também você reconhecer em qual fase da vida você tá e você saber o que eu preciso focar agora, sabe? Qual é o meu futuro? Eu preciso focar agora em estudo, focar agora em mim mesmo, tipo assim, onde que eu tô e o que eu quero daqui pra frente. E saber priorizar e saber as fases da sua vida não é só em relação aos estudos, mas também sobre suas amizades. Porque, como a gente estava conversando, né? O nosso ambiente é muito importante, as pessoas com quem a gente anda. E eu vou falar pra vocês, gente, eu sou muito seletiva com a amizade. E eu falo pra vocês que eu não sou uma amiga pro que der e vier. Não sou. E eu admito isso. Inclusive, amigas minhas sabem disso. Eu não sou aquela amiga que você pode ligar a qualquer hora. Você vai me ligar desesperada às 3 da manhã. Meu celular nem toca às 3 da manhã. E quando eu tenho que estudar, meu celular tá desligado. Não me interessa o que tá acontecendo na vida das pessoas, de amiga e drama de amiga, e o boy que não atende o telefone, e ele não chamou pra sair no final de semana, e agora, amiga, o que eu faço? Eu amo ajudar minhas amigas, eu amo escutar esses problemas delas. Eu só não tenho esse tempo 24 horas no meu dia. Por quê? Porque eu preciso focar nas minhas coisas. Imagina se eu tivesse deixado todo mundo que quisesse fazer coisa comigo em Nova York quando vem pra cá. Todo mundo que quer falar comigo na hora que eles querem falar. Quando eu tinha que estar estudando, quando eu tinha que estar fazendo minhas coisas, sabe? Então, assim,
é você ter uma balança quanto a isso, mas você saber ser seletiva. Você saber a hora das pessoas, você saber qual o papel das pessoas na sua vida, qual prateleira assim você coloca elas, mas não é você ser uma pessoa que você doa 100% do seu tempo, porque quanto mais você doar, gente, mais as pessoas vão querer. É você ser seletiva, você manter boas amizades, só que você não precisa estar o tempo inteiro disponível, você não precisa estar o dia inteiro recebendo o problema das pessoas para sua vida, porque os problemas das pessoas é um problema das pessoas. E uma frase que eu amo, gente, que é a minha frase em relação à amizade: a sua urgência não é minha urgência. Ai, amiga, socorro, o que eu faço? É a sua urgência. É uma urgência que você tá criando, na verdade, porque muitas vezes não é urgência, né, gente? É coisa boba, assim, da vida. Mas eu tenho as minhas prioridades, você tem as suas. Eu não trago esses problemas das pessoas pra minha vida. Eu não posso ficar carregando o problema dos outros, sabe? Porque acaba emocionalmente te desgastando. Então eu não posso carregar o meu peso já das minhas coisas, mas o peso das pessoas. Então eu tenho que saber separar isso. E eu tenho que saber separar quando é o tempo de alguém, quando é o meu tempo. Então, por isso que eu falo, eu não sou amiga porque daí é. E isso, gente, é uma coisa que... Uma outra lição que eu aprendi também é que quando você se comporta de uma certa maneira, você acaba moldando o comportamento das pessoas em relação a você. Por exemplo, por eu ser uma amiga que tá em um relacionamento sério, e as amigas minhas que estão ao meu redor sabem disso, porque eu nunca falei nada em relação a deslealdade no meu relacionamento. Eu nunca falei nada em relação a traição. Eu nunca nem dei a hipótese de que eu mentiria pro meu noivo, falar que eu vou pra um lugar e vou pro outro. Tudo bem que a gente morava junto, mas teve uma época que ele tava na China. Eu nunca tive uma amiga que virou pra mim e falou assim: nossa, amiga, vamos sair, seu noivo tá lá na China, ele nunca vai saber que você vai sair. Sai comigo, vamos pra um bar conversar. Ou então, ai, amigo, sabe quem mandou mensagem? O meu ex. Gente, se um ex meu, eu não tenho, tá? Mas assim, se me mandasse mensagem, é bloco na hora, mano. Não tem oi, tchau, beijinho, não tem nada. É bloco na hora, não preciso nem contar pra amiga nenhuma, porque nem chance teve comigo. Então, como eu nunca mostrei nada disso pra amigas minhas, elas nunca vão, nem se elas fossem capazes, tá, gente? Tipo, eu não acho que as minhas amigas fariam isso. Mas nem se fosse uma possibilidade pra elas, elas iriam achar que é uma possibilidade pra mim. Então, como você se comporta, você molda como as pessoas se comportam com você. Por exemplo, como eu me comporto aqui no YouTube, eu já deixei bem claro pra vocês que tem certas coisas que eu não mostro aqui no canal. Tanto que quando eu abro caixinha e vocês me fazem algumas perguntas que às vezes vocês acham que é muito intrometido, vocês falam: Rô, desculpa se é uma pergunta muito intrometida, mas e tal coisa? Por eu deixar claro pra vocês que tem coisas que eu não abro aqui no canal, porque não é porque eu tenho um canal no YouTube que agora eu tenho que expor todo mundo que tá na minha vida, que quando vocês me perguntam sobre alguém, vocês falam: Rô, desculpa se isso é ser intrometido. O que às vezes vocês não falariam se eu não tivesse esse comportamento. Então, é uma outra lição pra vocês. Como vocês agem molda o comportamento das pessoas, como elas agem com você. Claro que existe gente sem noção no mundo, gente. Óbvio. Tem gente por aí que é muito sem noção. Já tive essas pessoas na minha vida e, ó, excluí elas. Mas é minoria que é sem noção desse jeito. Que é isso. Eu acho que eu tô vendo aqui na câmera. Nossa, já tá há muito tempo já que eu tô falando. E eu já vou postar esse vídeo no canal hoje. Então, gente, foi só um bate-papo assim, lições que eu aprendi com 29 anos. E eu tenho um vídeo, inclusive, que eu fiz uns círculos da vida. E eu vou linkar ele aqui na descrição, porque eu amo esse vídeo. E, gente, é como eu penso na minha cabeça quando eu vou fazer alguma coisa sobre prioridade. Vou linkar aqui, assiste esse vídeo. Quem não assistiu, assiste de novo, quem já assistiu. Mas é muito bom esse vídeo. E dos círculos da vida. É isso. Foi um vídeo assim, mais eu conversando com vocês. Nada demais. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser um vlog da minha vida, né? Continuar aí com os vlogs. Me falem depois se vocês gostam desse tipo de vídeo assim, sentada, conversando. E espero que vocês tenham gostado. Mas eu vou agora colocar esse vídeo no computador, fazer uma ediçãozinha e postar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E, gente, eu acho que eu tô muito feia,
porque eu comi muito no Natal, aqui em casa, que eu fiz a ceia pra gente. Tô inchada de gravidez, mais inchada de tanto de croissant e chocolate que eu comi. Gente, eu comi uns 6 croissants, vocês acreditam? 6 croissants, coisa de chocolate ainda, mais chocolate. Comi pra caramba, não malhei nada, não caminhei na esteira, não fiz nada. Então, é isso também. É a vida. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo. Tchau!